Então vamos lá, pessoal. Para essa aula de hoje, eu separei para a gente estudar o assunto equações, tá certo? As equações que vão aparecer no IFTM, eu gosto de chamar de equações básicas, tá? São equações que o aluno ele tem que saber resolver. Basicamente, o que que é uma equação? Uma equação é quando você tem um problema e você tem que encontrar o valor de uma variável, certo? Pode ser a variável x, que normalmente né? Normalmente é a x, mas pode ser que você tenha que encontrar o valor de y também. A gente até está vendo na escola que a gente já estudou, está estudando, né, as equações, as funções, melhor dizendo, e nas funções, às vezes a gente tem que achar o valor de x, às vezes a gente tem que achar o valor de y, tá? As equações básicas que eu gosto de falar são equação do primeiro grau. E aí, o que que é a equação do primeiro grau? É quando você tem o x sozinho, não está elevado ao quadrado. Então, quando você tem o x sozinho, é a equação do primeiro grau, o procedimento para resolver, não existe uma fórmula, um processo x em específico para resolver, mas o procedimento que você tem que fazer é isolar o X, né? Vamos falar assim, isolar a variável. Você vai jogar letra para um lado, número para o outro, trocou de lado, troca o sinal e isola o valor de X, beleza? Bem simples assim. Agora, quando a gente tem a equação do segundo grau, que aí seu X vai estar elevado ao quadrado, aí você tem que fazer duas coisas. A primeira coisa, na verdade são três coisinhas, né? A primeira coisa é separar os coeficientes, tá? Da sua equação. Coeficientes da sua equação. Professor, quem que são os coeficientes da equação? É o A, o B e o C. Beleza? A, B e C. Então, a primeira coisa é separar quem é o A, o B e o C. Aí, como que eu sei quem é o A, como que eu sei quem é o B, como que eu sei quem é o C? O A sempre vai estar acompanhando o x ao quadrado, o B está acompanhando o x e o C é o termo independente, beleza? Então, a sua equação do segundo grau, quando ela é do segundo grau, ela sempre vem mais ou menos no formato assim, ó. É um número que está junto com o x quadrado, esse número a gente chama de A, mais um número que está grudado ali no x, esse número a gente vai chamar de B, mais um número que está sozinho, sem x e nem x ao quadrado, esse cara a gente vai chamar de C, igual a zero. Então isso significa que se eu identificar uma equação do segundo grau, obrigatoriamente ela tem que estar escrita igual a zero. Se ela não tiver escrita igual a zero, aí eu tenho que mandar todo mundo para um lado e deixar do outro lado só o zero. Aí eu separo direitinho quem é o A, o B e o C. Depois que eu separar quem é o A, o B e o C, aí eu vou calcular o valor de delta, calcular o valor do delta. Vamos escrever aqui assim, certo? E aí, como é que a gente calcula o valor do delta? É justamente com esse A, B e C. Que aí a gente tem lá da fórmula de Bhaskara que delta é igual B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Beleza? B ao quadrado menos 4AC. O B, o A e o C é os que vêm aqui da equação. Isso a gente até viu lá na escola, ok? Era o bimestre passado, já, se eu não estou enganado. E depois que a gente calcula o valor do delta, aí sim a gente vai calcular os valores de x, beleza? Por que os valores, professor? Os valores, porque o meu x aí nesse caso vai ter normalmente dois valores, dependendo do sinal do delta. Se o delta for zero, é um valor só. Mas se o delta for positivo, aí a gente tem dois valores para o x, né? Que são calculados baseados na forma de Bhaskara, que a gente chama, que é x é igual menos b, o b é aquele número lá, ó, beleza? Mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido isso tudo aqui sobre duas vezes o A. Tá? Então, é muito importante separar os coeficientes A, B e C, porque eles que a gente vai utilizar aqui nas formulazinhas que nós temos que aplicar. Primeiro a forma do delta, depois a forma de Bhaskara, beleza? Aí, nós vamos já começar a nossa aula de hoje, essa aula das equações básicas, resolvendo um exercício que é essa questão número 12 que apareceu lá na prova de 2024.
tá? Então vamos ver como é que a gente poderia resolver isso aqui. Ah, professor, como é que eu sei que um exercício é de equação? Sempre que você tiver uma incógnita. Ai, professor, que palavra estranha. O que que quer dizer incógnita? Incógnita é um número que você não conhece, algo que você não conhece. E na matemática, a gente costuma trocar essa coisa que eu não conheço por uma letra, normalmente x. Então, toda vez que você tiver num problema um valor que você não conhece, que você for trocar esse valor por x, você está diante de um problema de equação. Beleza? Aí, se esse x for normal, primeiro grau. Se esse x for quadrado, aí eu estou com problema de equação do segundo grau. Beleza? Vou deixar do jeito que estava aqui mesmo. Então vamos lá. Como é que eu vou resolver esse problema aqui usando as equações? Ele fala assim, ó, em um processo seletivo para os cursos técnicos, o número de candidatos inscritos para o curso X corresponde ao produto das raízes. Yasmin, quando você me mostrou só a resolução do exercício, mas ele está falando aqui, corresponde ao produto das raízes da equação. Professor, o que que é produto? Produto na matemática chama, a gente fala produto para continha de multiplicação, vezes, beleza? Não vou nem escrever x aqui não, vou escrever aqui, ó, multiplicação. Multiplicar, beleza? Multiplicar o quê, professor? Multiplicar as raízes da equação. Aí, professor, e o que que são as raízes da equação? Eu brinquei nas aulas lá, nossa, de função, que o x era o chão, né? Porque ele estava deitado, ele era na horizontal quando a gente fosse fazer o gráfico. E o que que dá no chão? No chão só nasce raiz, tá certo? Então, o que que são as raízes de qualquer equação? As raízes de qualquer equação são os valores de x. Então, quando ele me perguntar o que que é a raiz da equação, a raiz ele está procurando os valores de quem? Ele está procurando os valores de x, beleza? Então é isso que eu vou tentar fazer, achar os valores de x. E aí, ô Yasmin, de acordo com você tinha me perguntado lá na aula, depois que eu achar essas raízes, eu vou ter que fazer o que com elas? Multiplicar elas, beleza? Então, o produto das raízes dessa equação aqui, ele foi bonzinho, até falou que era do segundo grau, mas a gente já sabe, quando o x aqui está ao quadrado, ele é de segundo grau. Olhando para essa equação, qual que é o valor de A dessa equação ali? Porque eu tenho que separar primeiro as coeficientes, né? O número que está grudado no x ao quadrado, exatamente, é o número que está grudado no x ao quadrado. Mas que número que está aqui na frente do x ao quadrado? Isso, então meu A vale 1, beleza? Gente, os coeficientes não têm a ver com x, né? Nem x nem x quadrado. São os números grudados no x e no x quadrado. Cara que está perto do x, que está antes do x. 25x? Menos 25. Pessoas, Menos 25x. só o 25, só menos 25, tá, Júlia? Vocês não podem confundir. Quando eu vou separar o A, o B e o C, eles são números, tá? Só números, não tem letras. Tudo bem, Júlia? Deu pra entender? É isso, tá? Ok? Então, o B é menos 25. Entendeu, Júlia? Sim. Beleza, menos 25. Eduardo, e o C aqui nesse caso, então, é quanto? 150. 150. Beleza. Então aí eu separei o A, o B e o C. Agora o que que eu vou fazer? Primeiro calcular o delta e depois vou calcular a forma de Bhaskara. Delta, a fórmula é B ao quadrado menos 4AC. Tem que decorar, professor? Tem que decorar, tá? A fórmula de Bhaskara, as fórmulas de cálculo de área, cálculo de volume, isso tem que decorar para a gente conseguir fazer a prova tranquilo. Delta é B ao quadrado menos 4AC. E o x, depois que a gente achar o delta, a gente vai achar o valor de x. Ele é menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por duas vezes o a. É isso aqui, beleza? Então vamos lá. Calculando o valor de delta. Então, delta, no lugar do b, vou pôr um parênteses aqui assim, só para deixar o esqueletinho da fórmula bem bonitinho, ó. No lugar do A também um parênteses, no lugar do C também outro parênteses. Diz a Júlia que o B é menos 25, então aqui dentro do parênteses eu vou escrever menos 25, beleza? Diz a Daphne que o A é 1, então no lugar do A aqui eu vou escrever 1. E o Eduardo falou que o C é 150. Então aí eu vou fazer aqui essas contas, tá? Seria 25 vezes 25, né? Esse sinal de menos, pessoal, não faz diferença aqui no caso, por quê? Porque ele está elevado ao quadrado. Quando eu levar ele ao quadrado, menos com menos vai dar mais. Então fala lá, Yasmin.
25 ao quadrado, 625? beleza. Então aqui vai ser 625 menos. Aí aqui, ó, vai ser menos por quê? Porque eu tenho aqui, ó, menos vezes mais dá menos. Vezes mais de novo continua sendo menos, beleza? Então aqui vai dar menos. Ô Eduardo, quanto que é 4 vezes 150? Porque 4 vezes um é 4. Aí eu tenho que multiplicar por 150. Então 600. 600. Beleza, boa. Então é 625 menos 600. Isso dá um delta de 25. Ô Daphne, quando o delta dá um número que tem raiz exata, a gente fica feliz ou a gente fica triste? É uma coisa boa ou uma A coisa ruim? gente fica feliz. Fica feliz. Por quê? Porque lá na forma de Bhaskara eu vou ter que fazer a raiz desse delta. Beleza? Aí agora a gente vai ter que resolver o restante. Por quê? Porque eu preciso achar as raízes e fazer o que com essas raízes? Multiplicar. Beleza? Achar os valores de x e multiplicar. Então vamos lá. X é igual menos b. Vou deixar um parênteses aqui para a gente colocar o b. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Vou deixar aqui um espacinho para a gente escrever o delta dividido por 2 vezes o A. Vou deixar aqui um parênteses e escrever o A. Então, quem é o B? O B é menos 25. E aí, aqui a gente vai ter um joguinho de sinal, porque menos com menos vai dar mais. O delta é 25 e o A vale 1. Beleza, vamos tentar resolver isso aqui, tá? Deixa eu só descer aqui um pouquinho a tela para ficar bonitinho para vocês aí. Então, x é igual. Menos com menos vai dar mais, então aqui vai dar 25, positivo. Mais ou menos, a raiz de 25 é 5, beleza? Dividido por 2 vezes um, que é 2. E aí, é aqui que mora o segredo, porque aqui a gente tem o mais e o menos 5. Então eu vou ter que fazer 25 mais 5 dividido por 2, e depois 25 menos 5 dividido por 2, beleza? Então se eu fizer 25 mais 5, eu vou estar fazendo um dos x, que eu vou chamar de x1, certo? 25 mais 5 dividido por 2. Todo mundo sabe que 25 mais 5 é 30 e dividido por 2 isso resulta em 15. Beleza? Agora, o x2 é 25, só que ao invés de ser mais 5, vai ser menos 5. Por isso, daquele mais ou menos, como eu já tinha explicado para vocês já na escola, né? Então, aqui vai ser 25 menos 5 dividido por 2. 25 menos 5 é 20, dividido por 2 é 10. Então, eu achei aqui as duas raízes, certo, Yasmin? Achei as duas raízes, é 10 e 15. Certo. Aí, o que que ele quer? Ele quer o número de candidatos é o produto das raízes. Isso você não tinha, eu não tinha visto assim, né? Porque nós estávamos lá naquela muvuca lá da sala. Então, como é que eu vou fazer aqui agora? É o produto das duas raízes, ou seja, eu tenho que multiplicar uma pela outra. Então, o número de candidatos que ele quer é 15 vezes 10. Quanto que é 15 vezes 10? Quanto é? 150. 150. Beleza? Certo? É isso. Ficou claro para vocês, pessoal? Yasmin, principalmente, que é a que trouxe para mim o problema? Ficou, Viu? Agora sim, né? ficou claro agora, né? Agora a gente não tem mais nenhum erro no exercício, na verdade. Sim? Então, por isso que é muito importante, pessoal, que vocês leiam com atenção. Que se até o professor, quando não lê o exercício direito, corre o risco de errar, o aluno, quando não lê o exercício direito, ele com certeza vai errar. Tá? Então a gente tem que ler esses exercícios com muita, mas muita calma mesmo. Beleza? Tá? Lá nas provas que eu tenho disponíveis, eu vou mostrar até aqui na tela para vocês, ó. Eu tenho 2024, 2023 e aí falta 2022, 2021. Ah, por que que falta 2022 e 2021, professor? Eu não tenho certeza, tá? 2021 eu acho que é por conta da pandemia, eu acho que ainda estava. E 2022 já não estava, mas foi o IFTM que preparou e eles não disponibilizaram essa prova, tá? Inclusive, se algum de vocês tiver essa prova ou tiver acesso a essa prova, pode compartilhar com a gente. Mas eu vou compartilhar com vocês todas essas que eu tenho aqui. E a recomendação para todo mundo que está assistindo, todo mundo que está acompanhando as aulas comigo, é resolver a prova. E aí você resolve da nova até a mais antiga, o máximo que você conseguir. Beleza? Essa é a ideia.
Quanto mais questões você fizer, melhor você fica. Professor, eu lá na minha prova do IFPM, eu vou gastar metade do tempo com a prova de matemática? Provavelmente sim. Então, o que que o professorzinho aqui recomenda para você que vai fazer a sua prova no domingo, dia 15? Você não começa respondendo as perguntas de matemática, tá certo? Você vai começar respondendo todas as outras coisas, mas tem que ficar ligado no tempo. Você não pode gastar mais do que a metade para responder o resto das outras coisas. Beleza? Então você vai ler rápido ali os textos de português, interpretar e responder. Você vai ler rápido as questões de geografia e história, interpretar e responder. Aí você vai ler bem as questões de ciência com muita calma, muito cuidado e responder. E o resto que sobrar, matemática. Então é para responder a matemática primeiro? Não. Não é para responder matemática primeiro. Por quê? Existe uma regra básica nas provas. Primeiro a gente responde o fácil, depois a gente responde o difícil. Beleza? Tá? E matemática é a mais difícil, não é, gente? Então a gente vai responder tudo primeiro, gastar ali metade do tempo. Então eu tenho 1 hora para responder o resto das coisas tudo, ou menos, tá certo? 1 hora para responder o resto das coisas tudo, ou menos, tá? E aí depois eu vou responder as de matemática. Beleza? Pode gastar um pouquinho mais de 1 hora se for o caso, porque português tem 9 perguntas, então um pouquinho maior, certo? Mas é 1 hora, 1 hora e 10, mais ou menos, só com as outras coisas. Depois você vai brigar com a matemática, gasta um tempinho para preencher seu gabarito com muito cuidado e finaliza a prova. Estamos combinados assim, pessoal?